pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo em parceria com as lindas mamães Paloma Fernandes, Samantha Miranda e Thalita Campedelli. Vocês estavam com saudade desse tipo de vídeo, né? E dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre corpo. A gente já falou um pouquinho sobre autoestima, né, da mamãe, depois que nascem os filhos e tal, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre corpo, as mudanças no corpo depois da gestação, depois do nascimento dos filhos, como a gente lida com essas mudanças, o que a gente faz pra tentar reverter, pra tentar melhorar, pra tentar mudar, um pouquinho disso, tá bom? Então, se você quer saber o que eu acho, qual é a minha vivência, a minha experiência, é só continuar assistindo esse vídeo. E se você tá vindo no canal das meninas, seja bem-vindo, seja bem-vinda, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. E se você não conhece as meninas, eu vou deixar o link dos vídeos delas e vai lá assistir a opinião delas, que eu também tô super curiosa e também vou correndo assistir. Então assim, gente, eu sempre fui magrinha, sempre fui pequenininha, sempre assim, tive um corpinho bem pitititico. Quando eu engravidei do Arthur, eu engordei 12 quilos e eu praticamente engordei a barriga. Eu não inchei, eu não fiquei assim... Se você me olhasse de costas, você não falava que eu tava grávida. Porém, nas últimas semanas, eu estiquei muito. A minha barriga, assim, ficou enorme, minha barriga ficou gigante, meu umbigo ficou todo deformado e eu tinha piercing no umbigo. Eu tirei o piercing quando eu descobri a gravidez e aí o furo ficou enorme e aquela linha preta, aquela linha negra, ficou enorme na minha barriga. Então, assim, ficou uma coisa meio estranha. E só que assim, durante toda a gravidez eu não tive estria, eu só realmente estiquei muito. Assim que o Arthur nasceu de 38 semanas de uma cesárea. E assim que ele nasceu, a hora que eu voltei pro quarto, que eu me vi, primeiro que eu fiquei abismada, porque a minha barriga ainda estava enorme e cheia de estrias. Então as minhas estrias apareceram logo depois que o Arthur nasceu. E aí, assim, a minha corrida pra voltar ao peso, na verdade, não foi uma corrida. Eu não fiz nada pra voltar ao peso. Eu voltei normalmente, com a amamentação, com a rotina do dia a dia. E, assim, eu perdi tudo e um pouquinho mais do peso que eu tinha quando o Arthur nasceu. Porém, a minha barriga, ela nunca mais voltou a ser o que ela era antes. Ela adquiriu uma certa flacidez e, assim, aquela pochetezinha, sabe? Eu tinha aquela barriga lisinha, né? E ela não existia mais. Mas eu não estava muito preocupada. A única coisa que me incomodava fisicamente mesmo era a questão das estrias e o meu umbigo que ficou deformado com a gestação. Eu passei creme, eu passei um monte de coisa, mas assim, eu não tinha muita intenção, né, de correr atrás daquilo. Aí eu engravidei do Matheus, eu engordei muito mais, eu engordei mais de 20 quilos na gravidez do Matheus. Eu fiquei um pouco mais inchada, até porque a gravidez do Matheus foi até 41 semanas. Então, eu fiquei bem maior e, assim, eu ganhei também uma barrigona enorme. Só que assim, eu sinto que eu voltei ao meu peso muito mais rápido. O Matheus nasceu de um parto natural, então o meu organismo ele respondeu de uma forma bem diferente. Então a minha recuperação foi milhões de vezes melhor, eu consegui me recuperar muito bem. E assim, eu engordei mais de 20 quilos e emagreci, acho que 25 quilos, quase 25 quilos, né? Então eu cheguei a pesar 48 quilos depois que o Matheus nasceu, mas assim, depois de quase 2 anos, né? Porque assim que o médico liberou, eu comecei a entrar numa reeducação alimentar, eu fiz reeducação alimentar, eu ainda tento fazer até hoje. Eu comecei a fazer exercícios em casa, então eu tinha uma rotina muito pesada de exercícios. E eu tenho aqui no canal o quadro Voltando à Forma, e ele fala exatamente sobre isso, sobre voltar à forma de antes da gestação, ou até melhorar a forma, né? E eu divulgo pra vocês todo esse processo. Então, se você quiser entrar na página inicial aqui do meu canal, tem uma tag só sobre o Voltando à Forma, que eu falo de um monte de coisa. Então eu mostro pra vocês meus treinos, falo das minhas dificuldades, falo dos meus avanços e é muito bacana. E assim, eu realmente procurei ir atrás do meu corpo depois que o Matheus nasceu. Eu comecei a me sentir muito melhor, eu tive mais essa vontade de correr atrás do meu físico.
Eu senti mais essa necessidade e eu procurei tratamento estético, então eu fiz massagem, eu fiz aparelhos, eu fiz muita coisa, mas assim, coisas assim, massagem, aparelhos, nada muito invasivo. Eu infelizmente não consegui ir pra academia por questão de tempo, de logística, mas eu ainda pretendo frequentar uma academia. E assim, hoje, as marcas que restaram, eu tenho muita flacidez na barriga, Eu tenho uma diástase e eu não sei qual é o grau dela. Eu acho que ela já foi maior, ela tá um pouquinho menor, mas ela não fecha completamente. Então eu tenho o estômago saltado, eu tenho o abdômen um pouco aberto. Com isso a flacidez piora. E eu tenho bastante estria, né? Se na primeira gestação meu umbigo deformou, dessa vez ele deformou mais ainda. Então assim, isso é uma coisa que me incomoda de verdade, eu já falei em outros vídeos sobre esse meu incômodo em ver a minha barriga desse jeito. Eu não tenho essa coisa assim egoísta, sabe? Mas realmente é uma coisa minha, uma coisa feminina mesmo, de não me sentir bem olhando o que eu olho. Parece que quanto mais eu emagreço, mais a minha barriga fica flácida, então eu não tenho aquela coisa de emagrecer e a barriga ficar bonita. Então, quanto mais eu emagreço, as pessoas falam, nossa, mas você é tão magra, por que você reclama da sua barriga? É porque a gente esconde, né? Porque a gente tem uma calcinha mais alta que prende, a gente usa uma calça que disfarça, a gente usa uma camiseta que disfarça, a gente não fica mostrando. Então, assim, realmente, eu sou magra, hoje eu peso, sei lá, acho que 50, 51 quilos, mas eu tenho, sim, muita pele sobrando na minha barriga, e eu tenho uma diástase que me incomoda. Então, assim, esse é o meu principal objetivo de eliminar. Então, eu refiz tratamentos estéticos, eu consegui diminuir mais ainda, assim, a medida, só que a flacidez, ela não melhora. E eu tenho, sim, a pretensão de procurar um médico e ver o grau dessa diástase, ver o grau dessa flacidez e ver o que a gente pode fazer, se precisa de algum procedimento cirúrgico para que isso vá embora, isso suma. E assim, eu tenho os meus seios, eles sempre foram grandes. Eu sempre usei um tamanho grande de sutiã. E hoje foram tudo embora. Tá feia a situação, eu não vou ficar entrando em detalhe, mas tá feia a situação. Eu não me sinto bem também. Então assim, são 2 pontos do meu corpo que eu não me sinto bem. Eu não me incomodo com estrias. Eu tenho estrias no seio, eu tenho estrias na barriga. Eu realmente não me incomodo. Por mim, elas podem ficar lá. Realmente, o que me incomoda é a flacidez da pele. É uma flacidez muito grande. Então, assim, eu não tenho 30 anos e já tenho essa flacidez muito grande. Então, eu quero tratar isso, essa diástase. Eu quero cuidar dessa parte aqui. De resto, eu não tive nenhuma outra interferência. Eu acho que meu corpo tá legal, o resto. Falta só tonificar, fortalecer a musculatura, até porque eu preciso, porque eu tenho alguns problemas aí de articulação e tal, então eu preciso disso, mas assim, de coisa mais grave, assim, é a minha barriga que eu quero chapar ela, eu preciso arrumar um jeito dela melhorar, até porque a diástase pode causar problemas na coluna, né, se ela ficar muito aberta, então assim, eu quero dar uma mudada nisso e colocar os... Vamos ver, né? Isso é com muita calma, né, a gente precisa ter tempo pra fazer essas coisas, então eu tava esperando o Matheus desmamar pra poder procurar um médico. Então, assim, as coisas estão caminhando aos poucos. Mas, assim, essas foram as marcas que as gestações trouxeram pra mim. Eu sou muito grata por elas. Eu não me arrependo de nenhuma delas. E eu sou muito grata. Mas eu sei também que eu posso correr atrás de melhorar. E esse é o meu objetivo. Eu quero melhorar, eu quero estar bem pra mim, pra minha família, pro meu marido. Eu quero ficar bem. E eu acho que a gente tá certa em correr atrás disso, né? E então é isso. Essa é um pouco da minha experiência, da minha vivência com as mudanças do meu corpo após as gestações. Ah, e uma coisa que eu quero, assim, frisar. Eu sinto o meu corpo, apesar dessas transformações, às vezes não tão legais, eu sinto o meu corpo muito mais bonito do que quando eu tinha, sei lá, meus 20 anos. Sabe, hoje eu dou muito mais valor ao meu corpo, eu me preocupo muito mais com ele, eu valorizo muito mais o meu corpo hoje. Então, apesar dos defeitinhos que a gente tem, eu consigo me apreciar muito mais do que eu me apreciava antigamente. Eu acho que é isso que importa. E quando a gente tá se sentindo bem, quando a gente procura coisas pra se sentir cada vez melhor, eu acho que
tá certo, vamos nesse caminho que tá bacana, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de clicar no gostei e de se inscrever aqui no nosso canal. E não esquece de ir lá no vídeo das meninas ver o que elas falaram sobre esse assunto, tá bom? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!